Bom, agora que você já sabe que você tem o direito de solicitar informações a qualquer órgão público, a gente precisa pensar um pouquinho em para quem a gente vai mandar essas perguntas, né? E essa é uma das grandes vantagens da Lei de Acesso à Informação no Brasil. A resposta é que para qualquer órgão, para qualquer entidade, instituição que receba dinheiro público, dá para a gente mandar pergunta. Então, isso inclui poder executivo, legislativo, judiciário, sociedades da economia mista. E aí tem uma coisa muito interessante que, inclusive, não está no texto da lei, mas que na prática, nesses 10 anos, eu tenho visto acontecer em alguns casos aí, que então vale a pena a gente ficar de olho, que é o acesso a informações de empresas privadas quando elas fazem aí algum uso, né, de recursos públicos. Então tem um exemplo recente que aconteceu aí durante a pandemia, em que o Ministério da Saúde, por meio de uma agência de publicidade, contratou vários influenciadores digitais para produzir ali uma peça que seria divulgada depois pelo Ministério. Estava relacionado aí ao tratamento, à Covid, algumas informações aí daquele momento da nossa história. E aí, por meio da Lei de Acesso à Informação, vários jornalistas solicitaram e conseguiram saber quanto esses influenciadores, que afinal de contas são pessoas privadas, né, receberam de dinheiro público do Ministério da Saúde para fazer essas campanhas. Então, a gente está falando aí de dinheiro que foi pago pelo Ministério, mas que foi recebido por uma pessoa privada, por uma agência de marketing, que depois repassou aos influenciadores. Então, basicamente, em todo lugar que você observar o uso de dinheiro público, né, o uso da máquina pública, a gente pode pensar em solicitar informações relacionadas àquele gasto, a pessoa que é um servidor público está envolvida, ou a pessoa privada que recebeu esse dinheiro público, e também começar a pensar em formas do que tipo de informação a gente quer ter o interesse. O prazo é sempre uma questão muito importante para a gente observar, não é imediato. Você não vai mandar uma pergunta hoje e receber a resposta hoje. O prazo previsto em lei é de 20 dias, prorrogáveis por mais 10. Então isso significa que você pode esperar em mais ou menos um mês, embora a média de resposta seja um pouco menor, aí de uns 15 dias para a resposta. Mas em geral, fique aguardando, não espere que aquilo vai chegar no mesmo dia. Saiba que você precisa ter um certo planejamento para ter a resposta no momento em que você de fato precisa. E a gente vai falar um pouco de recurso mais para frente, mas se você não concordar com a resposta que chegou, aí você vai ter 5 dias para ter uma nova resposta depois de você abrir a reclamação. Mas depois a gente fala disso com mais calma. E por fim, é importante destacar aqui que, embora seja possível que os órgãos públicos atrasem a resposta, em geral no governo federal isso não é tão comum. Então, a resposta vai chegar em até 30 dias, mas se a gente está olhando aí para algumas prefeituras, para alguns estados, muito no judiciário eu vejo isso acontecer, pode ser, é possível que aconteça de passados os 30 dias você não ter nenhuma resposta. E aí, enfim, tem algumas formas que a gente pode fazer para evitar isso. Então, mandar e-mails para esses órgãos, abrir uma reclamação, às vezes tem uma ouvidoria, né, do órgão que a gente pode abrir uma contestação e explicar o que está acontecendo, e num caso mais extremo até fazer uma denúncia, né, para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, dizendo que eles estão descumprindo uma lei, que é a Lei de Acesso à Informação. Onde pedir as informações, né? Afinal de contas, como eu falei no começo desse curso, uma das grandes vantagens do Brasil é ter organizado um pouco mais as ferramentas, os sites em que a gente pode fazer esse tipo de solicitação. O primeiro site que todo mundo precisa conhecer é o FalaBR, falabr.cgu.gov.br, que é a plataforma em que todos os órgãos vinculados ao poder público federal estão. Então, se você quiser fazer um pedido para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica, para o Ministério da Saúde, da Educação, para uma universidade federal, todo mundo que está vinculado ao poder público federal, você vai encontrar nesse site. A meta do governo federal, inclusive, é que nos próximos anos até as prefeituras, os órgãos municipais, estaduais estejam também dentro do site. Então, você vai ver que até na lista de órgãos que você pode perguntar lá, vai ter ali nome de algumas instituições que não são federais. Mas isso vai acontecer de maneira muito lenta. Eu vejo que tem poucos órgãos que aderiram, então, em geral, esse site é para poder público federal. Se a gente quer perguntar coisas para a prefeitura, para o governo do estado, aí você vai ter que procurar pelo ESIC. SIC é uma sigla para Serviço de Informação ao Cidadão, e é lá que geralmente a gente consegue solicitar dados para organizações locais, né? E cada estado, cada município vai ter o seu próprio ESIC. Se a gente quiser falar da Câmara Municipal, do Tribunal de Justiça, em geral, cada estado, né, vai ter o seu próprio canal. O jeito mais fácil de buscar é por meio do Google. Você joga ali ESIC, Prefeitura de São Paulo, ESIC Prefeitura do Rio de Janeiro. E aí você vai encontrar o site em que você
deve solicitar essas informações. Tem alguns casos em que a instituição, são casos excepcionais, mas existem, em que a instituição tem o seu próprio site de acesso à informação. Eu cito como exemplo as universidades estaduais de São Paulo, a USP, a Unesp e a Unicamp. Elas não estão dentro, por exemplo, do site do ESIC do estado de São Paulo. A USP tem o seu próprio site, a Unesp tem o seu próprio site, a Unicamp também tem o seu próprio site. Então, vale a pena aí fazer uma busca prévia para identificar onde a informação pode estar, né? Qual órgão público pode armazenar aquela informação.